Oi gente, tudo bem? Aqui é o Leonardo Mind the Headphone e hoje eu vou trazer para vocês o review de um in-ear bem legal, o Huawei AM13. Esse fone foi enviado pela Gearbest, eu vou deixar o link para ele aqui embaixo, né? E ele é da fabricante chinesa Huawei. Talvez você conheça essa marca por conta de celulares e eles ficaram meio conhecidos no Brasil, assim, já há alguns anos por trazer alguns celulares um pouco simples. Só que na realidade a marca é muito mais do que isso, assim. Eles fazem, é tipo uma Samsung chinesa, eles fazem notebooks, celulares, acessórios, tipo bateria portátil, fone de ouvido, itens de rede, enfim, é uma marca bem grande, mas que recentemente parece estar entrando um pouco mais no mundo dos fones de ouvido. A Gearbest já mandou vários fones dessa marca para eu testar. Tem dois earbuds que parecem bastante os Apple AirPods, o AM13, o AM61, que é um in-ear sem fio, e eu gostei bastante de todos eles, sinceramente. Eu achei que todos eles oferecem um desempenho bem interessante pelo preço. Esse AM13, na verdade, tem um nome completo que é Huawei Base Earphones. Mas se você for um audiófilo, não se assuste, porque no final das contas esse fone é muito bom. E se você for um usuário comum, você pode ter gostado bastante disso, né? Achado que é uma coisa bem legal, mas o AM13 é bem mais do que isso. Ele custa mais ou menos $20, ou seja, é um fone bem barato, né? Que, assim, pela Gearbest você consegue por R$80, mas no Brasil ele custa aí, se você comprar no Mercado Livre, na faixa de R$120, R$150. Bom, fisicamente o M3 é muito bonito e bem construído. As cápsulas são meio que de metal escovado e plástico, ele tem uma estética bem moderna e minimalista que eu gosto bastante. O cabo é flat, então ele não embola com facilidade, mas também não é um cabo removível. Ele tem um controle remoto no cabo de 3 botões para uso com celulares Android. Só que aqui eu tenho minha primeira crítica. Apesar de muito bonito, esse controle ele não é muito tátil. Assim, os botões eles são meio que uma coisa só. Então não é tão simples quanto você tá usando o fone e você sentir, assim. Eu uso ele na rua e aí eu preciso ficar passando o dedo para ver o que tá em cima, o que tá embaixo. Assim, não é uma coisa que você coloca o dedo e você já sente ali. Assim, você precisa meio que passar um pouquinho. Assim, essa é meio que a minha única crítica a ele fisicamente. A embalagem é muito bem feita e nela você encontra só o fone, manual e um conjunto de ponteiras de diferentes tamanhos. Em termos de conforto e encaixe, eu gostei muito do M13. Ele é um desses in-ears que tem o encaixe um pouco mais raso, assim. Por exemplo, um KZ, ele é feito para você colocar ele um pouco mais para dentro do canal aditivo, e o M13 é desses que você só coloca assim, ele é quase um earbud, mas é meio que só o suficiente para você isolar. Isso para mim me dá o melhor, assim, comprometimento entre conforto e isolamento, né? Assim, ele é daqueles fones que, cara, tá no ouvido assim, você mal tá sentindo, e é óbvio, o isolamento não é tão forte quanto o de outros intra-auriculares, mas ele é competente e cumpre bem o papel para você usar na rua, no metrô, esse tipo de coisa. Assim, eu acho que é aquilo, ele não vai te isolar tanto assim do ambiente, mas vai ser o suficiente para você escutar a tua música em paz. Agora, o controle de graves aqui não é a coisa mais conveniente do mundo, porque é o seguinte, ele funciona quando você gira meio que o bocal de saída do áudio, assim. Ele tem 2 pontos, né, marcados ali no plástico, né, como 2 recessos assim, e você gira para um lado ou para o outro e você tem esses 2 modos, né? Um que a Huawei chama de modo balanceado e o outro que ela chama de modo Mega Bass, né? Então, assim, é engraçado, mas é assim que funciona. Então, não é a coisa mais conveniente do mundo, porque você tem que tirar o fone para poder olhar e girar, e eles giram em direções opostas. Então, provavelmente por eles serem peças refletidas e a marca querer ter um custo um pouco menor com isso. Mas, de qualquer maneira, assim, ele é um fone muito pequenininho, então eu não esperaria que tivesse uma solução tão elaborada assim para você, né, fazer essa alteração nos graves, né? Então, assim, é isso. Você vai ter que tirar o fone para poder alterar. Não é a melhor coisa do mundo, mas funciona. Agora vamos falar sobre o som. Se eu tiver que resumir muito, eu diria o seguinte: muito tranquilo, suave e agradável, mas potencialmente bem pesado e forte. Eu lembro que quando eu recebi o M13, eu botei ele para ouvir rapidinho e ele foi meio... eu olhei e falei, tá bom, nada demais. Não foi uma coisa que me encantou. Só que eu tenho um hábito que é o seguinte, né? Eu tenho agora uma gaveta entupida de fones, né? Que são os fones que a Gearbest me manda, né? Pra eu testar. E muitas vezes, né? Eu ando muito de metrô, de ônibus e tal, então eu, às vezes, fico muito indeciso, assim, cara, pô, qual que eu vou hoje? Qual que eu uso hoje, né? O total white people problems, mas tudo bem. E aí, o M13, ele ficou ali um tempo, sabe? Aí um dia eu falei, cara, quer saber? Vamos ver qual é a dele, né? Peguei e botei. E aí, fui usar ele na rua. Cara,
E o ponto é que assim, hoje em dia, né, eu tenho muitos Kazés aqui, ZS10, ZSR, S3, ED9, um monte, inclusive alguns que eu ainda não avaliei. Cara, e o que eu mais uso é justamente o M13. Assim, é o fone que com mais frequência eu levo comigo nas minhas jornadas diárias. Eu não diria necessariamente que ele é o melhor fone in-ear que eu tenho aqui, sabe? Eu também uso muito no Force Bearlight 3, né, que é sem fio. Eu gosto muito do Kazé S10, que chegou recentemente, assim, ele tem assumido o posto do M13, mas de qualquer maneira, assim, eu tenho escutado muito esse fone e ficado extremamente satisfeito com ele. É uma sonoridade muito doce, muito leve, mas ao mesmo tempo ela tem força quando precisa ter. E ela é, para os meus ouvidos, bastante linear. Assim. Primeiro, vamos falar sobre os graves. Os graves, eles são no modo balanceado, tá? Eles não são muito fortes, não. Eu acho que eles têm bastante força, mas, por exemplo, é muito mais do que o Audio Dream D8, mas eles não estão, assim, no volume de graves do meu Bell Play H6, do Meze 99, de nenhum Kazé que eu tenho aqui, sabe? Ele tem um desempenho mais equilibrado nessa região. E os graves têm a personalidade que eu costumo gostar mais, né? Que é uma coisa um pouco mais melodiosa. Aquela, tem uma analogia que eu sempre faço, que é o grave que é mais tum do que tuque. E ele é meio nessa linha, sabe? Ele não tem graves secos. Eu acho que falta a última gota de extensão e detalhamento especificamente, assim, a textura não é tão definida assim, mas, cara, eu tô falando de um in-ear de $20, né? Assim, não dá para esperar tanta coisa. E, como eu falei, eu gosto muito do desempenho aqui. Os médios continuam tendo muitos benefícios. É claro que não dá para esperar a última palavra em linearidade, né? Você tem aqueles médios absolutamente retos, assim, que você sente meio que cada porção dos médios tem a quantidade certa, o peso certo. Ele tem alterações, é claro, mas, por exemplo, para vocês terem uma ideia, eu acho que nesse aspecto ele é consideravelmente melhor que o Kazé S10. O S10, que é um fone que eu gosto muito, ele tem médios mais fechados, é meio como se eu estivesse falando assim, sabe, com a mão na frente da boca. O som ele fica... É como se fosse uma coloração de headphone fechado. E o M13, ele é um pouco mais aberto, assim, ele tem uma personalidade mais aberta e brilhosa, mas sem ser demais. Eu não acho que ele é um fone excessivamente agudo. Então, assim, os médios eles não têm a última gota em linearidade e naturalidade, mas eles são bem competentes, assim, principalmente para um fone desse tipo e faixa de preço. Eu gosto bastante do desempenho dele aqui, assim, as vozes, guitarras, pianos, tudo isso me parece bastante natural. Assim, é claro que eu não vou comparar com um fone muito mais sofisticado, como o AD8 ou até outros intraoriculares muito mais baratos, do ND2000, enfim, tem uma série de coisas que são muito melhores, mas o ponto é que eu acho que ele vai além da faixa de preço nesse quesito, e mais do que isso, tem uma assinatura muito gostosa de ouvir. Inclusive, assim, um paralelo interessante é o fone da AKG, né, da Samsung/AKG, que vem no Galaxy S8 e S9. Eu vou avaliar esse fone em algum momento, porque ele é muito bom também, mas em comparação, assim, você vê que esse AKG, ele tem médios mais apagados e agudos mais altos. O AM13, ele é mais reto, assim, você tem... para os meus ouvidos, um equilíbrio um pouco melhor, assim, ele é mais claro nos médios, né, ele é mais aberto nos médios, mas ao mesmo tempo mais tranquilo nos agudos. Eles têm uma voz meio que semelhante no geral, mas assim, existe essa diferença. E o melhor é o que acontece quando você vai chegando nos agudos. Ele tem uma característica que é muito difícil de explicar, mas e não é uma coisa exatamente neutra, tá? Ele tem um pico muito leve nos médios agudos, assim, que traz um contraste entre uma doçura ali nos médios e um brilho ali chegando nos agudos, assim, que é muito legal, sabe? Ele dá uma característica muito sedosa, ao mesmo tempo em que é definida para as vozes, sabe? É muito legal, assim, você ouve a Baltimore da Liana Havas, a música que eu gosto muito para isso, é Diana Krall, sabe? Elas têm esse toquezinho, assim, de detalhe, sabe? Junto com essa maciez que você encontra nos médios, que eu gosto muito. Os agudos, eles são abertos, sabe? Não é nada perto de um Kazé ZS6 ou ZS5, que tem um pico muito forte, assim, que são fones que podem incomodar, mas ele é um fone mais claro e aberto, assim, não é um fone que... Ele não vai te incomodar, você vai aguentar ouvir música em volumes mais altos sem nenhum problema, mas ele é mais brilhoso, sim. Ao mesmo tempo, eu acho que nessa região poderia ter um pouco mais de separação, assim, os agudos podiam ser mais definidos, assim, mais, assim, falta transparência, assim, muitas vezes os pratos de bateria acabam se embolando um pouco.
De novo, nada que não seja absolutamente aceitável para um fone desse preço, mas eu acho que é uma característica que merece ser observada. Agora, quando você gira o seletor de graves e bota no modo Mega Bass, como a marca chama, é exatamente isso que você tem. Ele tem um desempenho que se torna bem pesado nos graves, assim, os graves ganham muita força, muito peso, mas isso é feito com uma qualidade surpreendente. Assim, esse boost tá nos subgraves, assim, são aqueles graves bem subterrâneos, assim, bem autoritários, que trazem muito peso, assim, o bumbo ganha força, mas e com essa característica melodiosa que eu gosto, mas, cara, ao mesmo tempo assim, não tem nenhum tipo de interferência nos médios, nos agudos, assim, você literalmente só ganha muito subgrave, sabe? O desempenho dele fica espetacular. Com música eletrônica, hip hop, né? Quando assim, você tem músicas que vão se beneficiar desse peso a mais, cara, ele fica realmente muito divertido. É claro que ele passa bastante da neutralidade nesse caso, assim, ele perde essa sonoridade mais equilibrada e natural que ele tem no modo balanceado, mas ao mesmo tempo, nos momentos certos, pode ser uma assinatura muito divertida que você vai gostar bastante. Assim, eu realmente me vi usando esse modo em algumas situações. Né, como eu falei, tem músicas que, cara, vão ficar legais, assim, um Burial da vida, tem algumas que vão ficar meio demais, assim, um da Dub, fica meio exagerado, né? Mas assim, um Burial, algumas músicas do Deadmau5, do Cascade, assim, você tem justamente esse peso a mais, essa força, que, cara, é legal, é divertido em vários momentos, sabe? Então, assim, no final das contas, essa é uma coisa que eu achei que eu nem fosse ligar. Eu falei, cara, o in-ear, né? O negócio pra você botar ali descompromissadamente na rua, botar pra ouvir, não vai fazer muita diferença. E acabou que, assim, ok, em 95% dos casos eu tô escutando ele no modo balanceado, mas existem situações em que eu escuto sim ele no modo Mega Bass e eu gosto. Bom, concluindo, eu não vou chegar aqui para vocês e falar que o M13 é a última bolacha do pacote, né? Até porque a gente tem cada vez um número maior de in-ears chineses de baixíssimo custo com um desempenho muito bom, sabe? Os Kazés são prova disso, né? Eu gostei muito de, acho que todos os Kazés que eu pude testar, assim, com uma outra exceção, né? Alguns são melhores, outros não são tão bons assim, e meio que quase todos os Kazés, ou todos os Kazés, eles são capazes de uma sonoridade mais impressionante para determinados gostos. Então, assim, você pega um fone da KZ, você vai escutar, você vai falar, caramba, em geral, né? É claro, né? Tem gente que não gosta, mas assim, eles costumam ter graves bem fortes, eles costumam ter agudos fortes, sabe? Eles têm, né, o S10, por exemplo, é um fone com uma pegada muito forte, sabe? O M13, ele não é bem por aí, sabe? Ele encanta de uma outra maneira, né? É por meio de uma sonoridade que, no final das contas, é extremamente tranquila e agradável. Como eu falei, ela sabe ser também forte, sabe? Né, principalmente no modo Mega Bass, e trazer essa coisa bem mais divertida. Cara, mas no final das contas, assim, eu achei ela muito natural, sabe? Muito gostosa. E pros meus ouvidos, melhor do que acho que todos os Kazés, exceto pelo S10. É claro que eu não estou falando isso em todas as características, né? Ele talvez seja um pouquinho como o HD600, assim, um fone que você vai pegar cada parte, né? E você fala, essa parte é legal, essa parte é legal, essa parte é legal, essa parte é legal. Assim, tem pouca coisa que você vai falar, meu Deus, né? Num KZ tem coisa que você vai falar, meu Deus, sabe? Você pega um S10, sabe? Tipo, cara, os graves dele são meu Deus, né? Em várias situações. No M13, assim, não tem nada que vai fazer, que vai te saltar os ouvidos, assim, são coisas que você vai falar, pô, isso aqui é legal, isso aqui é legal. Só que eu acho que o simples fato de eu ter, assim, escolhido o M13 em tantas situações, sabe, e ainda escolher, né, para ser o meu companheiro diário, mostra um quanto, no final das contas, eu gostei dele. É claro, pode ser que você não goste, sabe? Não é uma indicação tão simples assim, sabe? Porque pra muita gente, né, principalmente quem tá começando, essa coisa mais impressionante de um KZ da vida, sabe? Assim, e tem KZs que custam, sei lá, o S4. Não é o meu fone favorito, mas pra muita gente eu acho que ele vai ser mais apropriado do que o M13, mas é como se ele fosse uma solução muito legal para você ouvir música, sabe? Você botar de uma maneira descompromissada, um fone leve, bonito, discreto, com uma sonoridade muito boa, muito gostosa e que se adequa, assim, com qualquer gênero musical, sabe? Ele em nenhum momento ofende, sabe? É sempre uma coisa muito justa, né? Então, assim, acho que no final das contas eu não posso fazer nenhum elogio maior do que dizer que entre todos esses fones que eu tenho aqui, ele, né, nos meus trajetos diários, talvez seja justamente o que passou mais tempo nos meus ouvidos. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, clique no botão de like. Se vocês tiverem gostado muito, se inscrevam no canal. Um grande abraço.